Bom dia, manivelas e guidões games. Sejam bem-vindos a esta série onde eu vou discursar contra alguma coisa enquanto eu jogo Minecraft terrivelmente. E numa qualidade terrível também, tanto de áudio quanto de vídeo. Talvez vai estar meio lagado, mas é isto. Série maravilhosa. No vídeo de hoje vamos estar discursando contra a morte, um tópico leve para o primeiro vídeo, que eu espero que não estrague esse canal, mas ninguém está postando nada também, vai todo mundo se ferrar. Pelo menos estou postando alguma coisa nessa desgraça. Eu também não sei jogar Minecraft, então vai todo mundo se ferrar. Então, continuando. Que sequer tem para discursar sobre a morte? Bem, aconteceu certas coisas recentemente, né? Mas eu acho que está cedo demais para falar sobre. Seria insensível falar sobre num vídeo de Minecraft. Mas, e a eutanásia e o suicídio assistido, as pessoas têm o direito à morte. Bem, eu poderia argumentar de uma forma religiosa, mas não é assim que se funciona no mundo da lei. Temos de argumentar secularmente. E vivemos numa sociedade onde os valores são baseados na vida humana, que a gente tem os direitos humanos. Então eu não preciso fazer nenhum argumento religioso, eu posso simplesmente falar sobre os direitos humanos, que é baseado na proteção da vida humana. Ou seja, facilmente dá para argumentar de que não dá para ter direito à morte se os nossos direitos são baseados na proteção da vida. Mas é uma questão, mas a pessoa, tem gente que está numa condição péssima, né? Estado vegetativo, alguma parada assim, ou que simplesmente viver está sendo mais sofredor do que morrer. Mas é uma questão que depende. Porque, primeiramente, a gente não deve analisar essas coisas de uma forma totalmente técnica, né? Só pela letra da lei. E sim, a gente deve analisar de uma forma humana, porque a gente é humano. Quando a gente está falando de direitos humanos, a gente tem que ser humano sobre isso, e não só ser um bando de nerd e ficar discutindo semântica também, já que a maioria dos debates da sociedade, especialmente política, vira debate de semântica. Mas isso não importa, eu acho que eu já estou começando a tagalerar demais. Uma galinha. Tem um post do Norte dizendo que a galinha era tecnicamente para ser ou uma galinha ou um pato. Daí durante uma época eu tinha pena de matar a galinha no Minecraft, porque eu gosto de patos. Tá, agora eu tô definitivamente tagalerando. Continuando sobre a morte. Então, é uma questão de que, sim, às vezes, deixar alguém vivo vai fazer a pessoa sofrer mais ainda. Mas essa questão, deixar alguém vivo medicamente, pode ser uma violação dos direitos humanos em si. Então, a forma certa não seria de simplesmente cometer a eutanásia, o suicídio assistido, e sim simplesmente deixar a pessoa morrer, sabe? Parar de manter uma pessoa viva que só está sofrendo porque você está mantendo ela viva. A gente não deveria fazer isso. Porque isso em si é uma violação dos direitos humanos, é cárcere e tortura simultaneamente. Então aí isso aí é errado, né? Que desgraça se faz no Minecraft? E o meu teclado tá bugado. Então, pênis. Não posso falar de pênis, não. Tô no YouTube. Mil perdões, manivelas. Eu não tô falando de pênis, eu tô falando daquele macarrão, tá? Caramba, cringe, né? Tô cringe, tô sem humor hoje. Mas continuando. E também tem uma questão. Porque a gente argumentar que alguém deve morrer porque está sofrendo é algo muito perigoso. Tá ligado? Porque senão a gente pode,
cometeu uma chacina numa favela. Porque certamente iria, sabe, resolver o sofrimento da pessoa, né? Mas né, a gente sabe que isso aí é meio errado. Isso aí meio que não se faz. Mas também tem a pena de morte. Inclusive o Papa recentemente comentou sobre a pena de morte. E que se você é pró-vida, mas é a favor da pena de morte, você não é realmente pró-vida. Eu honestamente eu concordo com isso com o Papa. O Papa ele foi bem baseado. O que interessantemente também fez muitos conservadores no Twitter começar a enlouquecer, porque né, o Papa ele apoia a vida. Insano os comentários, né? O Papa apoia a vida. Quem já imaginou uma coisa dessa? Há uma questão, né? E bandido, o que a gente faz com bandido? A gente deve matar um bandido? Não. Por causa que né, a gente vive numa sociedade baseada nos direitos humanos, a gente tem que proteger a vida. Ah, mas o bandido vai matar outra pessoa. Há uma questão. Há situações aonde é viável violar os direitos humanos. Ainda é uma violação dos direitos humanos, a gente jamais pode esquecer. Não existe uma exceção verdadeira dos direitos humanos. Direitos humanos sempre são ativos em qualquer momento. Não existe um momento onde os direitos humanos param de ser ativos. Os direitos humanos sempre valem. Mas uma questão, se você matar alguém para defender uma vida, que é um ato de proteção à vida, você está exercendo os direitos humanos. Você está violando os direitos humanos com o intuito de exercer os direitos humanos. Aí uma questão, se a única solução for matar um bandido, aí sim, você está exercendo os direitos humanos. A morte em si não deve ser celebrada. O que deve ser celebrada é a salvação da vida naquele momento. Mas aí chega uma questão, né? E o bigodudo? Mataram o bigodudo é errado? E aí que entra uma questão de que a maioria das pessoas não realmente defende os direitos humanos, porque a maioria das pessoas concordaria em matar o bigodudo. Mas matar o bigodudo seria sim uma violação dos direitos humanos, algo que a gente deve aceitar. Como sociedade, matar o bigodudo seria uma violação dos direitos humanos. Ao menos que, realisticamente, não houvesse nenhuma outra forma de parar o que o bigodudo estava fazendo. Se a única forma de parar o que o bigodudo estava fazendo é matar ele, então sim, a gente deveria matar ele. Continua sendo uma violação dos direitos humanos. Mas é a única opção viável para a gente conseguir exercer os direitos humanos. Aí, né, a gente viu recentemente, com o caso que aconteceu recentemente, muita gente comemorando a morte. Porque realmente morreu bastante bandido. E isso vai ajudar a população que mora lá, né? Porque a população que mora lá mora à mercê dos bandidos. Mas, primeiramente, obviamente, morreu inocente. Também, né? Que morte é morte. Não há nada de se vangloriar numa morte. Porque a gente não pode ver os outros como diferentes só porque eles estão tomando decisões da vida. Porque, como os direitos humanos dizem, independente de quem você é, de que você fez, sua raça, gênero, credo, etnia, qualquer coisa, você é humano. Você é digno de ter a vida protegida. Ora tanto, eu estou perdendo o que falar. Mas, eu vejo, mas a questão é que também eu não vou julgar tanto quem, sabe, tá comemorando a morte, porque, sabe, também teve uma outra situação meio recente de alguém que morreu e muita gente comemorou. Porque isso também parte de algo natural do ser humano, porque os direitos humanos é algo meio intrínseco, é algo que está meio naturalizado.
no homem. Por causa que, primeiramente, a gente é bastante empático, né? A gente não gosta de ver os direitos humanos sendo violados. Então, quando a gente vê os direitos humanos sendo violados, a gente quer justiça, a gente quer, né, que algo aconteça, a gente não quer que fique daquela forma. Então, quando a gente vê alguém morrendo, que essa pessoa estava violando muitos direitos humanos, é natural de que a gente vá achar aquilo bem bom, mesmo que seja uma violação dos direitos humanos em si. E ambos preceitos, tanto de achar ruim alguém comemorar a morte, tanto de achar bom alguém comemorar a morte, ambas essas coisas precedem do fato de que a gente respeita os direitos humanos. É algo intrínseco em nós. Valorizar a vida humana. Mas aí a gente tem que entender porque aquela pessoa é terrível, mas tem gente que tá reclamando de que os outros tá defendendo, mas o cara é narciso, ele merecia aquilo, ele tava falando coisas que, sabe, causam muitas mortes, ele tá Mônica, não, não, sai daqui, desgraça. Zumbis não foram feitos à imagem e semelhança de Deus, então eles merecem morrer. Continuando. Eu tenho que fazer uma coisa, né? O que eu tava falando? Então, mas a questão, para você conseguir comemorar a morte de alguém, você primeiro precisa desumanizar essa pessoa. E vemos uma pessoa menos como humana quando ela viola os direitos humanos. A gente tem essa tendência de ver ela menos como humano quando ela viola ou prega contra os direitos humanos. A gente tem essa tendência do quanto a gente respeita os direitos humanos. E vê a pessoa menos como humano. Ou seja, o ato de comemorar a morte de qualquer pessoa é um ato desumano. E a gente jamais pode esquecer isso como sociedade. Tá? Porque quando a gente começa a esquecer o valor da vida humana, a gente perde o argumento de absolutamente tudo. Porque literalmente o nosso preceito do que é certo e o que é errado se deriva da valorização da vida humana. Se a gente perde o valor da vida humana, a gente literalmente não consegue mais dizer nada do que é certo e errado. Além de, sabe, o mínimo do... Caramba, essa casinha é muito da hora. Vou morar nela, sabe? Vou pegar na cama e morar nessa casinha. Então, a gente perde a capacidade de argumentar. Eu não vou dizer que a gente perde realmente a capacidade de afirmar que algo é certo e errado. Porque a gente tem senso comum, a gente, sabe, tem um senso do que é certo e que é errado, mas a gente perde a capacidade de raciocinar sobre o que é certo e o que é errado. Especialmente defender o que é certo e o que é errado. Porque a nossa única base lógica do que é certo e o que é errado é os direitos humanos. Então a gente jamais pode perder o valor da vida humana na sociedade. Ou seja, eu não vou julgar quem comemora a morte, mas você tem que reconhecer de que isto é sim desumano. Comemorar a morte é desumano. Independente de quem que seja esta morte, comemorar a morte de qualquer pessoa é desumano. E você só consegue fazer isso porque você desumanizou essa pessoa o suficiente na sua cabeça. Né? Mas você tem que reconhecer que literalmente qualquer outra pessoa que não tenha passado ainda por esse processo mental, mesmo que você fale tudo que essa pessoa fez, ela não necessariamente vai passar pelo processo mental necessário para conseguir desumanizar essa pessoa. Então ela provavelmente só vai achar terrível que você está comemorando a morte dessa pessoa. Então a gente tem que reconhecer, né? Ambos os lados. Porque que as pessoas pensam do jeito que elas pensam. Porque você tentar raciocinar por que aquela pessoa pensa daquele jeito é literalmente algo muito importante. Literalmente, quem você é contra, só tenta entender o porquê que aquela pessoa pensa daquilo. Porque aquela pessoa não é maluca, talvez. Talvez, né? Talvez aquela pessoa não é maluca.
Então é bom você procurar entender por que aquela pessoa está pensando daquele jeito. Que assim você realmente vai conseguir, ter mais chances de que você vai realmente conseguir, sabe, ter algum progresso, algum diálogo. Porque diálogo na sociedade é algo muito importante. Mesmo que você odeie uma pessoa porque ela estava lá defendendo, sei lá, desgraça, a miséria, destruição, a bobônica e tudo, é importante. Essa questão, né? A gente jamais pode realmente se orgulhar e comemorar a morte. Comemorar a morte acaba sendo algo humano. Não é de se julgar. A gente não deve normalizar isso. A gente ainda deve reconhecer que é algo paia, é algo meio trote. Senão a gente perde o ponto. É perigoso perder o ponto no mundo que a gente vive. Porque, né? Tem ideias ruins que estão crescendo, então a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado mentalmente para conseguir ser contra essas ideias. Porque tem uma questão, o cidadão médio ele não é muito bem informado. Não. O cidadão médio não tem a capacidade suficiente para ser contra algumas ideias erradas. O cidadão médio provavelmente não consegue. Primeiramente, eu ia falar que o cidadão médio provavelmente não consegue realmente debater contra um narciso que realmente sabe do que ele está falando. Mas assim, o cidadão médio mal sequer sabe o que é narcisismo. Mas ele não sabe. E isso, inclusive, eu acho que é por isso que, sabe, tu pega uma pessoa muito aleatória na rua, ela é muito mais provável de estar de boa com alguma piada narcisa, porque fica mais distante quando você tem menos noção do que é, tá ligado? Cara, não tem uma fornalha nessa bombônica inteira aqui, miséria. Ó, mas eu queria esquentar no bagulho. Não tem bola nenhuma aqui, eu não vou matar essa desgraça. Tá. Continuando, de incesto, né? Bora falar de incesto. Rapaz, eu acho que isso não vai ser. Só se faz. Incesto. Eu acho que incesto é uma das coisas que prova bastante que o cidadão médio não é capaz de argumentar porque algumas coisas são erradas, mesmo que eles tenham, sabe, o senso comum, a capacidade de sentir que é errado. Os camaradas, as pessoas não sabem argumentar o porquê que isso é errado. Além de tipo, pô, a procriação, né? Ter fio, o fio nas coisadas. Trotes, mas alguém pode argumentar, pô, só não ter fio. Ah, não. Assim, dá pra argumentar tanto biologicamente quanto moralmente também, porque tem a questão, né, do consentimento. Toda relação tem que ter consentimento, só que necessariamente numa relação incestuosa cria-se dinâmica de poder. A mesma razão do porquê é Torotos, o chefe ter uma relação com algum dos seus empregados, porque gera dinâmica de poder. E dinâmica de poder cria uma relação tóxica. E isso inibe a capacidade de ter consentimento verdadeiro. Isso sempre acontece independente de qual tipo de relação incestuosa for. Ou seja, um casal incestuoso não consegue consentir. Simples assim. Caramba, eu fui de morte para incesto. Eu tô literalmente arruinando aqui. Eu não sei o que se faz nesse jogo, bicho. Vai esperar. Queria explorar, né, um pouco. Explorar a caminho aqui. Tem coisa aqui. Realmente pra eu poder esquentar uma parada nessa desgraça, que eu tô rodando há um tempão. Vale ressaltar também, né, que dia de Todos os Santos, hoje, no momento que eu estiver gravando, provavelmente quando eu postar isso aqui já vai ter passado o dia, mas é dia dos Todos os Santos. Amanhã também é finados. Não, que todos os santos estejam a rogar por todas as almas que se partiram. Especialmente também é finados. Porque, especialmente todos, né, quando a gente vê alguém
religiosos, especialmente cristãos, a gente vê a nossa sociedade cristã, tem vários religiosos que só acreditam nesse exato momento, são cristãos. É trote já quando a gente vê, defendendo, né, e, sabe, celebrando a morte, essa vacina que aconteceu recentemente, aí é trote. Geralmente quando a gente, né, analisa o ensinamento do cristianismo, né, porque Jesus na cruz morreu do lado de um dos bandidos, literalmente um dos bandidos foi perdoado. Ficou daqui boa parte do ensinamento cristão que não. Você não merece boba nenhuma. Você, sabe, graça, você é um pecador, você merece morrer, bicho. Merece morrer. Tu não. Cadê a vida, viu? Você tá lá de graça fora, nada. Jesus morreu sabendo que tu é paia. Tu é paia, tu erra. Mesmo assim, Jesus morreu por você. Morreu por você sabendo de todas as misérias que você ia fazer. Aí o cara ainda tem, né, a capacidade de simplesmente ir julgar o outro. Ah, porque, pô, ele matou gente. Mas que Jesus disse. Só de você falar de que forma maldosa, xingar o próximo, ter um pensamento maldoso sobre o próximo, você matou ele no seu coração. Então, no cristianismo, você se ver diferente de alguém que você acha ruim é hipocrisia. Porque Jesus não morreu na cruz porque você merece. Justamente foi meio que ao contrário, porque você não merece. Não dá muito para argumentar. Boa, Bônica! Ou por que você deve comemorar a morte de alguém? Realmente, o que é algo bomba? Tu acha que deve comemorar, né? Tipo, o bandido bom não é. Oxe. Qual foi, não? Qual foi? Tá tirando? Acaba roubando na. Que é isso, velho? Acaba roubando na cama, isso é. Acaba roubando na cama. Tá tirando, tio? Tá tirando?